França mandam um abraço. Estão todos bem? O casal, a igreja, graças a Deus por tudo. E a viagem foi ótima. Eu agradeço as orações dos irmãos. Muito bom tempo lá. A purificação pelo pecado da comunidade. Levítico 4, de 13 a 21. Então vamos ler. Quero ler o 13 e o 14. Nós estamos vendo esse livro aqui do Antigo Testamento. E se vocês perceberam aqui, existe muitas questões sobre sangue, sobre sacrifício, sobre morte, né? Sacrifício dos animais. E o quadro que é montado, a gente viu ali, né, sobre o tabernáculo, é bonito a maneira que ele é montado, mas em algumas outras fotos que eu encontrei também, imagens, tinha ali na frente do altar algumas mesas onde eles sacrificavam os animais, cortavam as partes dos animais. E ao mesmo tempo que o tabernáculo é bonito, ele é todo detalhado, e existem regras restritas para o tabernáculo, o lugar de fora, o santo e o santo dos santos. Também todo o ritual que nós vimos, ele é um ritual um pouco pesado, né? Ele é um ritual nada bonito, porque envolve morte, envolve sangue, envolve degolamento, envolve aspersão de sangue. Então é algo que traz horror. A nossa imagem, quando nós começamos a imaginar em nossa mente, né? Isso é uma das questões do ser humano. O ser humano tem, conforme ele vai ouvindo, ele vai imaginando. Isso é bom, é ótimo, né? Ele vai ilustrando na sua mente aquilo que ele ouve. Então, tudo que nós temos ouvido aqui a respeito do ritual em si traz uma cena horrorosa, muito sangue, muita morte, algo muito sujo, né? E é proposital, para mostrar que o pecado é assim, ele causa toda essa sujeira, que o pecado causa todo esse horror. Então, se para nós, que somos seres pecadores, já traz esse peso, já traz esse horror, imagina para o Senhor Deus, que Ele é um Deus santo. É o que deve ser aos olhos dele o pecado. E o pecado deve ser algo seríssimo em nossas vidas. Mas ao final das contas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós podemos ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão dele, purificando o pecado. É isso que é excepcional com o Senhor Deus. Ele não fica só no horror, só na morte, só no sangue, ele não fica só no pecado, na condenação. Há uma solução. E ele providenciou essa solução. Essa solução não veio de nós, nem poderia vir de nós. Como uma solução perfeita pode vir de alguém imperfeito? É impossível. Essa solução veio do Senhor. O perdão, o pagamento. O pagamento hoje nosso é Cristo, o nosso Cordeiro, né? É um pagamento infinito, perpétuo, para sempre, uma vez por todas. Cristo não precisa ficar pagando todo momento da hora nosso pecado. Cristo morreu para pagar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Sabe aquele pecado que você vai cometer amanhã? Já está pago. Já foi pago. Né? É ótimo. Olha, isso que é maravilhoso. Deus então ele mostra toda a feiura do pecado e as consequências dele, a condenação dele, a separação que ele traz do ser humano para Deus. E nós olhamos para aquilo, se nós olharmos para isso de forma sensível, né, sensibilizados, nós caímos aos pés de Cristo, falando: eu sou um miserável pecador, eu não presto mesmo. Senhor Deus, como posso eu?
ficar na tua presença. Pedro falou isso para Jesus, né? Eu reconheço isso que o Senhor está falando. Agora, claro, se eu tenho aquele coração duro, orgulhoso, aí eu não consigo ver isso, né? Eu não consigo ser sensível. Caso contrário, eu consigo. E daí, o propósito que Deus quis, foi cumprido. Me sensibilizar a ponto de eu entender quem eu sou perante Ele. Um ser desprezível, um ser condenado à separação eterna com Deus. E todo esse quadro me fazendo entender isso, Deus então cumpriu com o objetivo que Ele quis. Fazer com que eu, um ser extremamente prepotente e arrogante, se humilhasse aos pés de Deus e reconhecesse quem eu sou e quem Deus é. E aí entra a graça dele, a misericórdia dele, aí entra o perdão. Aí ele diz: olha, não precisa ficar prostrado, eu tenho a solução. Eu te amei e te amo através do meu Filho Jesus Cristo. Então Ele me purifica, Ele me dá forças para levantar, Ele me ajuda a ter esperanças, Ele me abençoa. Ele é a solução única para a humanidade. Mas qual o problema da humanidade? O pecado. Esse é o problema da humanidade, o pecado. Então eu me levanto, dou graças a Deus e me sinto agora um devedor. Um devedor ao Senhor. Nós temos, os irmãos lembram algum tempo atrás que eu preguei algumas mensagens sobre o voluntariado da igreja, né? E a gente deve ser voluntário, né? Porque a gente não é pago, é para servir na obra de Deus. Mas esse voluntariado, ele não é assim, algo do tipo: eu vou ser voluntário em alguma ação social de alguma ONG, ou seja, aquela ONG não fez nada por mim, mas eu quero ser voluntário para ajudar e pronto. É diferente disso. Esse voluntariado no reino de Deus, ele vem de um sentimento de que eu sou devedor a Cristo. Eu devo tanto a Cristo pelo que Ele fez por mim, que eu vou ser voluntário na sua obra. É diferente. Percebe que é diferente? Voluntariado numa ONG, a ONG, eu não devo nada para a ONG. Na verdade, é um favor que eu estou fazendo à ONG. Um voluntariado no reino. Eu sou voluntário porque eu sou devedor. Eu sou eternamente devedor ao meu Cristo. É diferente a motivação de um e de outro. É uma grande diferença. Então isso é maravilhoso, irmãos. Porque agora o que eu quero expor esse texto, e nós vamos ver aqui novamente o horror do pecado, né? E os irmãos vão ficar horrorizados, e nós ficamos às vezes ofendidos, e nós ficamos: olha só. Mas eu quero já de antemão deixar aqui para os irmãos que há solução. Há o amor incondicional de Deus aqui também. Há o perdão, e Ele nos perdoou, Ele nos purificou, e Ele nos ajuda na nossa caminhada. Versículo 13 e 14. Não sei se está lá. Ok? Eu vou ler aqui, na mesma versão que está na área atualizada. É isso, né? Eu vou ler essa versão. Depois eu vou ler esses dois versículos novamente na King James atualizada. Tá? Então, olha lá. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará provídeo como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Então, eu vou ler agora mais uma vez na outra tradução, tá? Na King James. Se for toda a comunidade, então assim, ali antes falou congregação, agora comunidade, tranquilo. De Israel que pecar por ignorância,
e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Vocês viram que interessante aqui? Sabe aquele negócio que a gente vai, pastor, mas eu não sabia. Ou Deus, eu não sabia que era pecado. Igreja, eu não sabia que era pecado. Você viu o que Deus está dizendo para o povo de Israel aqui? Ó? Eu vou ler de novo. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância, pecado por ignorância, não sabia, é pecado. Mesmo por ignorância é pecado. E infringir alguns dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que toda a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Mesmo que eles não tinham consciência do pecado, de ter descumprido o mandamento de Deus, eles ainda eram culpados. Deus os considerava culpados. Contudo, 14, né? Quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do Senhor. Então aqui está a solução. Então, o que nós temos aqui, lembrando que o capítulo 4 é a purificação pelos pecados por ignorância, inconscientemente, tá? Então nós vimos na primeira mensagem, do capítulo 4, do 1 ao 12, a purificação pelo pecado do príncipe. Agora nós estamos vendo a purificação pelo pecado da comunidade. A purificação pelo pecado inconsciente do príncipe. Agora a purificação pelo pecado inconsciente da comunidade de Israel. Então o versículo 13 eu já falei, e o 14 diz assim. Então o que acontece aqui? A comunidade, ela comete um pecado inconsciente, tá? E eles vão indo, eles são culpados, mas eles vão vivendo a vida, e chega um ponto que eles reconhecem que eles violaram, chega um ponto que eles reconhecem que pecaram, chega um momento. Daí, nesse momento, quando eles reconhecerem, todo o povo deve se reunir e levar um novilho como oferta pelo pecado. Então isso que é interessante. Jesus Cristo morreu para pagar o pecado da humanidade. Só que o efeito do seu pagamento será só na vida daqueles que reconhecem que são pecadores. Você viu aqui? Eles pecaram e não reconheciam, porque nem sabiam que era pecado. Quando eles descobriram, olha, o que nós estamos fazendo é pecado. Daí Deus diz o quê? Bom, agora que vocês reconheceram, então agora vocês devem levar um novilho para sacrifício, para que eu perdoe vocês. E é assim conosco também. Jesus Cristo morreu para pagar o pecado da humanidade. Só que o pecado somente daqueles que reconhecem que são pecadores será pago. Porque eles, então, automaticamente, ou de forma inconsciente, acabam levando Cristo como, crendo em Cristo, e dessa forma eles levam Cristo perante Deus como o seu cordeiro, né? Aquele que foi sacrificado por ele. Então, irmãos, ainda estamos vendo aqui sobre a purificação pelo pecado por ignorância, pelo pecado inconsciente. Na mensagem anterior já vimos ali o pecado do príncipe, não, do sacerdote, tá? Não era do príncipe que está mais adiante. Eu errei, do sacerdote. E aqui nós temos então a purificação do pecado pela comunidade. Então é interessante observar que um erro cometido por ignorância ou inconsciente não deixa de ser pecado. O nível de gravidade de um pecado desses para o nível de um pecado proposital é diferente, que é o que nós vamos ver no capítulo 5. Eu pecar de propósito, eu sei o que eu estou fazendo, eu escolhi pecar. Aqui, eu não sabia que era pecado, mas pequei. Os dois são culpados. O resultado do pecado sempre é ruim, mas por serem diferentes, o peso era diferente também, o resultado era diferente.
mas tudo é pecado contra Deus. O final do versículo 13 diz: ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Perceba essa frase que no final eu quero explicar um pouquinho aqui, porque como que pode o povo inteiro, a comunidade inteira de Israel, pecar, algum pecado, por exemplo. E o que ele está dizendo aqui, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro, todo o povo será considerado culpado. Ele muda até as palavras, comunidade para povo. Por quê? Mais adiante nós vamos ver que provavelmente a liderança de Israel tomava uma decisão, e essa decisão ia contra a palavra de Deus, mas eles eram por ignorância. Então, a liderança de Israel, os anciãos e demais lideranças, representavam todo o povo. Por isso que todos estavam num pacote só. A liderança tomava a decisão errada e todo o povo concordava e todo mundo ia junto e todo mundo era culpado. Porque é disso que se trata aqui no versículo 13 ao 21, do povo todo. Então eu fiz sem querer, eu não sabia, não foi minha intenção, ainda é pecado e deve ser pago. Ou seja, esses pecados todos já foram pagos pelo sangue de Cristo, nosso Senhor, que também foi sacrificado por esses tipos de pecados. Jesus Cristo foi sacrificado pelos pecados de ignorância também. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quantas vezes, mas como assim, pastor, é maravilhoso? Quantas vezes eu vou lá aos pés de Jesus e Senhor Deus, me perdoa por aquele pecado, aquele que eu cometi hoje, ali de manhã, aquele que eu fiz ontem. Perdoa esses pecados. Ele perdoa. E ele perdoa aqueles que eu não lembro também deles. Ele perdoa também, mas que eu estou reconhecendo, mas que eu não lembro. Eu estou reconhecendo que sou um pecador, mas não lembro deles. Então, Cristo morreu por todos esses. Dessa forma, nós não devemos suavizar esses pecados, nem os ter de pouca importância, porque o nosso Senhor Jesus pagou um alto preço por eles. Não foi um preço pequeno. Jesus não pagou um preço menor por esses pecados e um preço maior pelos outros. Não, o preço que Jesus pagou por todos os pecados foi grande, foi alto. Então, na mensagem anterior, nós vimos sobre a purificação do sacerdote, do pecado do sacerdote, né? Nessa mensagem, veremos a purificação pelo pecado da comunidade de Israel, que era considerada culpada pelo pecado porque era cometido em coletividade. Ou seja, em concordância, havia uma concordância em tal decisão. Havia um acordo coletivo, mesmo que por ignorância, ou mesmo que inconscientemente, todos estavam de acordo. Então é interessante porque nós falamos muito, né? Teve um tempo atrás aí que eu preguei sobre a importância da unidade da igreja local. Isso é bíblico. E aqui nós podemos ver aqui a coletividade agora no pecado também, mas há coletividade, há unidade também. Então eu penso que se houvesse alguém entre o povo aqui de Israel que percebesse tal conduta de toda a comunidade, né, que era uma conduta pecaminosa, eu penso que essa pessoa deveria avisar. Vamos supor que estava lá Moisés, Arão, os sacerdotes, os anciãos, que eram os líderes das tribos, das 12 tribos, e o povo todo lá. Então a liderança tomou uma decisão: vamos fazer isso, vamos fazer isso. E daí todo o povo disse amém, beleza, tranquilo. Mas eu penso que se houvesse uma pessoa só, seja homem ou mulher, seja adulto ou jovem, que percebesse, olha, isso é uma transgressão contra o Senhor. Está aqui na palavra, eles tinham lá o Pentateuco, né? Eu vou falar com Moisés. Então vai lá, o Nicolas pediu uma audiência, né? Na tenda de Moisés. E Moisés o atende e ele fala, expõe. E Moisés olha, pois é verdade. Vamos arrumar isso aí. Eu não sei se era assim que acontecia, se era através de uma profecia, de uma visão, mas podia ser assim também. Porque lembra que o versículo diz, quando o povo tomar consciência de que ele estava errado, aí eles devem
fazer o ritual, a purificação. Então, como que eles tomavam consciência? A gente não sabe, aqui não fala. Por isso que eu disse, poderia ser por uma profecia, por uma visão, ou alguém que percebesse e falasse ao seu líder, o seu líder falasse ao outro seu líder, que falasse a Moisés, ou direto a Moisés. Foi interessante essa forma aqui. Então eu penso que se houvesse alguém assim, essa pessoa deveria, com toda a educação, com todo o amor, carinho lá, olha, eu acho que nós estamos no caminho errado. E se ele não avisasse, mesmo sabendo da conduta pecaminosa, essa pessoa deveria ser culpada juntamente com todo o povo. Porque é pior ainda, porque o povo não sabia, eu sei, e não falo nada. Quer ver? Veja lá, escute aqui, ó, eu vou ler. Ezequiel 13, 17 e 18, diz assim: Filho do homem, disse ele, eu te fiz por sentinela ou por atalaia para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que te digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio vai morrer por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Interessante, né? Deus está dizendo assim, ó, quando eu te falar, vai pregar para o ímpio, vai advertir ele, porque ele vai morrer, porque ele é um pecador, ele vai morrer e vai para o inferno. Tudo bem, mas de ti eu vou cobrar, porque você não foi falar para ele, você não foi adverti-lo. E o versículo 20, agora o 22:30 diz assim, ó, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É só complementando que Deus procura homens, pessoas que advertem sobre o pecado. Sobre o que é o pecado? O pecado é você descumprir os mandamentos de Deus. E nós precisamos cuidar, eu vou tocar um pouco nisso, nós precisamos cuidar, porque daí nós temos os mandamentos de Deus em toda a Bíblia, eles são objetivos, está lá. Só que infelizmente, durante todos os anos que a igreja existe, tem pecados que foram inventados, que não é pecado, que foi inventado. A igreja ou pessoas ficam inventando coisas que não são uma afronta ao Senhor, são preferências, são opiniões, e aí é problema, porque daí vira legalismo. É o extremo do liberalismo, não teológico, mas também teológico, mas do liberalismo prático. Então nós precisamos procurar o equilíbrio, sempre nos esforçar pelo equilíbrio. Nunca mais, porque vira legalista, e o legalista ele coloca um peso que Cristo tirou dos ombros, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Daí a pessoa vem para a igreja coloca mais peso em cima dele. O pastor coloca peso em cima daquele ombro lá, coitado. Ele saiu para se livrar do peso do pecado, chega na igreja e recebe peso de regras e normas. Ou o outro extremo. Qual é o outro extremo? Os dois extremos são pecados. O outro extremo é a graça, como é que chama agora? Hipergraça. Pode tudo, principalmente em relacionamentos, pode namorar de qualquer jeito, pode fazer um monte de coisa, igual ao mundo, a hipergraça. Tudo está livre, parece os hippies, na década de 70, se não me engano, né? Os dois, irmãos, nós precisamos ser crentes que nos esforçamos para ter equilíbrio, esse é o mais difícil. É muito difícil. Antigamente não tinha aqueles dois prédios que eles colocavam uma corda e alguém tomava o desafio de se equilibrar naquela. É muito difícil. Eu disse, eu nunca vou fazer isso, eu cair, já era, né? Eu vou cair, eu não consigo, né? Mas tinha pessoas muito corajosas, que eram muito corajosas. É isso que nós temos que ser. Corajosos ao ponto, não, mas eu sou extremado porque para não ter problema. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a procurar sempre o equilíbrio em tudo. Jesus não ensinou a ser extremado para tomar cuidado.
Jesus ensinou a tomar cuidado em ser equilibrado em tudo. Então, assim, agora há um problema aqui. Há pessoas que se levantam na comunidade dizendo que estão avisando tal comunidade de algum pecado, mas que na verdade não é um pecado. Apenas tal pessoa está se levantando não por causa de pecado, mas por causa de posição particular, ou por causa de não concordância com algo. Isso não é ser um sentinela, isso não é ser um atalaia, isso é ser partidário e insubmisso. Nós precisamos denunciar o pecado, sim, mas devemos ser misericordiosos com o pecador, como Deus tem sido misericordioso conosco, que somos pecadores. Mas esquecemos que Deus foi misericordioso com o meu pecado, e daí nós queremos ser a ferro e fogo com as pessoas ao nosso redor. Nem nós conseguimos. Devemos levantar a bandeira vermelha para o pecado, mas devemos ser tolerantes com o pecador, como Deus tem sido tolerante conosco, e temos pecado diariamente. Deus foi tolerante comigo. Como assim, pastor Rafael? Sabe por quê? Porque mesmo depois que eu fui convertido, eu pequei, e Ele não me matou. Ele foi tolerante comigo. Mesmo depois que eu fui convertido, Deus tem abençoado a minha vida. Deus me dá comida todo dia, roupa todo dia, a gravata bonita, né, que nem alguém falou hoje ali, todo dia. Todo dia não, né? Deus me dá uma família maravilhosa. Deus, Ele não é tolerante com o meu pecado, porque houve um pagamento, mas Ele foi tolerante comigo, Ele não me matou. Eu estou vivo aqui, pregando perante vocês. E por que eu não vou ser tolerante com as pessoas ao meu redor, então? Quando elas se arrependem, né? Porque eu me arrependi aos pés de Cristo, fui aos pés dele, Deus, pisei na bola, né? Eu estou falando, brincando dessa forma, pequei contra ti, eu não falo para Deus, pisei na bola, né? Falo para vocês, mas eu pequei, Senhor Deus, eu sou um pecador mesmo, olha, eu não presto. Senhor Deus, olha, eu não presto nem para ser pastor, né? E Ele me perdoa, e tem misericórdia, e é tolerante comigo. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu aprendi isso no início da minha conversão. Eu pensei, agora eu sou super-homem crente, nunca mais vou pecar. Adivinha? Então assim, eu cuido com isso, porque eu sei que infelizmente vai passando os dias, os meses, eu vou pecar. Interessante o que escreveu Ross: a lei lembra as pessoas do pecado, não apenas dos pecados maiores, mas dos pecados que muitas vezes são ignorados, como não cumprir a palavra, deixar de fazer o que é certo, ou viver em um mundo contaminado e nunca considerar o que isso faz à vida espiritual. Aquelas pessoas que são diferentes com os pecados, com os pequenos pecados, os pequenininhos, ele está falando. Tiago escreveu em Tiago 4,7 o seguinte: refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que devo fazer o bem, eu sei que devo ler a Bíblia, eu sei que devo ir à igreja, eu sei que devo não ser preguiçoso, sou um homem trabalhador, eu sei que devo um monte de coisa, mas não faço, eu cometo pecado. Então, não é só a prática do pecado que eu cometo pecado, mas a não prática do certo que eu cometo pecado também, sabendo que eu deveria, né? Olha para esse texto, Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, de 16 a 19. Olha que interessante esse texto. Agora, quando você ouvir esse texto, você está lendo a sua Bíblia ouvindo, lembre-se que por que Deus inspirou o Espírito Santo a escrever esse texto? E outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Aqui nesse texto tem alguns pecados. Faça a seguinte pergunta: por que Deus inspirou o Espírito Santo a escrever somente esses pecados aqui, se existem outros pecados também terríveis? Vamos lá. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, e a 7ª Ele detesta, ou abomina. Primeira, olhos arrogantes, prepotência, orgulho. Língua mentirosa. Segundo, mãos que derramam sangue inocente. Terceiro, quarto agora, né? Coração que maquina planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. E o 19,
versículo 19, que é o sétimo. Então, os 6 ali primeiro. Nós vamos agora para o sexto, né? A testemunha falsa, que espalha difamações. Agora o sétimo. Olha o que é o sétimo. Olha só o que Deus falou. Você acha que Deus fala que ele detesta, ele abomina esse pecado. Ele não está falando aqui do que? De usar droga. Ele não está falando aqui de assassino, de estupro, de adultério. Eu poderia colocar esses que eu falei agora, mas ele coloca outro como sétimo, que ele odeia. Aqueles que provocam contenda entre irmãos. Vocês viram que nesses 7 pecados Deus não colocou alguns outros que a gente tem como grandiosos? Como assassinato tem aqui, né? Mas se ele está usando droga, né? Agora eu não estou fazendo a apologia a favor das drogas aqui. E os pecados sexuais também não coloca aqui. Não estou dizendo que não são pecados e não devem ser feitos, são graves, mas ele não coloca aqui. E o sétimo que ele diz, eu detesto, eu abomino pessoas que provocam contenda entre irmãos. Quer ver? A igreja muitas vezes está fazendo um escarcéu por conta de certos pecados que não estão nessa lista, mas que particularmente os denominam como principais. E está aceitando como um todo esses pecados da lista de Provérbios como algo normal, nada sério, mas que a Bíblia diz que que para Deus eles são odiosos, detestáveis ou abomináveis, esses 7 pecados. E aqueles outros que muitas vezes a igreja está colocando no lugar desses como detestáveis, odiosos, abomináveis, é porque para mim não interessa para mim, interessa para Deus. E Deus diz que esses 7 são odiosos, detestáveis ou abomináveis. Alguém ouviu falar de Steve Lawson? Steve Lawson, um teólogo famoso, ligado aí com o Ministério Líbano, acho que é assim que comenta, ligado ali com a igreja do pastor MacArthur, vive no Brasil, na Conferência Defesa do Evangelho, muitos livros. Algumas semanas atrás ele confessou um pecado de adultério com uma mulher da igreja dele. E o mundo evangélico está chocado. Vocês não estão que não conhecem, né? Aqueles que conhecem ele estão chocados. Um homem de 73 anos. Eu estou chegando aos 50, eu pensei, olha, para um homem esse tipo de tentação é muito grande. Eu pensei, vai diminuindo, né? Ele tem 73. Então assim, e o mundo deve estar chocado, porque ele cometeu o adultério e foi retirado pela liderança da igreja imediatamente de tudo, né? Ninguém foi odioso com ele, rancoroso com ele, ele foi retirado, porque eu achei interessante na reportagem que a liderança da igreja retirou ele, tudo, com certeza deveria isso acontecer, mas houve uma relação assim ainda de amor. Eu pensei, esses homens são bons, porque eles sabem que eles poderiam estar no lugar de Steve Lawson, cometendo adultério. Então esses homens não. Ele tem que ser retirado, é um pecado grave, olha o que vai acontecer no mundo todo, né? Ele é conhecido no mundo todo. Vai desanimar a fé de muita gente, e o mundo, quem conhece ele ficou chocado, eu fiquei. Mas por que nós não ficamos impressionados ou chocados quando nossos irmãos em Cristo mentem? É um dos 6 pecados lá, dos 7. Planejam maldades contra lideranças eclesiásticas, espalham falsos testemunhos e difamações e provocam contendas ou divisões entre a comunidade cristã. Por que a gente não fica chocado com isso? A gente fica chocado com o adultério, que não está nessa lista. Mas os pecados que estão nessa lista a gente não fica chocado, né? Será que é porque nós não adulteramos que achamos que aquele pecado é horrível e que esses pecados de Provérbios nós fazemos, então nós sempre estamos praticando, então achamos que eles são de menos importância? Será que é por isso? Só uma pergunta. O Senhor Deus odeia e detesta esses pecados de Provérbios,
que o Espírito Santo inspirou para serem listados na Bíblia. Na verdade, o Senhor Deus odeia quaisquer pecados, inclusive de adultério. Mas eu não sei por quê que ele fez questão de que esses de Provérbios fossem listados e os demais não. Eu não sei por quê. Então, todos os pecados na Bíblia tiveram consequências graves. Todos. Todo pecado tem consequência grave. Cristo morreu por todos. A poligamia de Abraão teve consequência grave. O adultério e assassinato de Davi teve consequência grave. Só que Deus não matou Abraão, né? Deus não matou Davi. Eles continuaram vivos. Agora vocês lembram de Corá? Sabe qual foi o pecado de Corá? Deus matou Corá, a família dele, matou os ajudantes de Corá, a família dos de Corá, e os 250 homens que estavam seguindo Corá, e a família dos 250 homens, então mais ou menos 1000 pessoas. Sabe por quê? O 7º pecado lá da lista. Ananias e Safira foram mortos. Sabe por quê? Por um daqueles pecados de mentira. Ele diz: você mentiu o Espírito Santo. Números 16, 1 e 2. Eu quero terminar aqui, tá? Corá, filho de Issacar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe. Ele reuniu outros 2. Ion, 3, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem. Ele reuniu 4 com ele, 5. Então, encheram-se de arrogância. Como está lá na sua tradução? Na atualizada. Eu estou lendo na King James aqui. Não sei se alguém abriu para lá. Encheram-se do quê? É o versículo 2. Números 16, 1 e 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação deles por eles, ladrões de nome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão. Então, nessa versão fala encheram-se de arrogância e se levantaram contra Moisés e Arão. Está dentro daqueles pecados. Agora, versículo 2: insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipe da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Agora, números 16, 28 e 35, vou ler rapidamente. Foi quando Moisés exclamou: nisto reconhecereis que foi o próprio Deus que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Moisés estava dizendo: se eles morrerem normalmente, eu sou um falso líder. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir a sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se lhe descerem vivos ao Sheol, às profundezas da terra, sabereis com certeza que essas pessoas desprezam ao Senhor. E aconteceu assim, que Moisés acabou de pronunciar todas as palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. E a terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Ele, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, junto com tudo que possuíam, e em seguida a terra fechou-se sobre eles. E pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia, diante do pavor dos seus gritos. Olha, eles estavam gritando. Imagina 250 homens, mais Corá, 251, mais os 3 que ele chamou, 253. Se cada um tivesse uma esposa, provavelmente tinha, 253, 506, né? Se cada família tivesse 2 filhos, 506 ia dar aí 1.500 pessoas, mais ou menos, né? Gritando. Todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Tem uma diferença, né? Era só Corá e os 3, as famílias que desceram, e os outros 250, Deus mandou fogo e consumiu todos. Mais 1.500 pessoas.
Ananias e Safira foram mortos pelo pecado da mentira, altivez e status. Não vou ler lá, vocês conhecem a história, Atos 5, de 1 a 5, mas Pedro diz, porque não mentisse aos homens, mentisse ao Espírito Santo. Existem mais exemplos de tolerância de Deus para com o pecador, por causa de certos pecados, e da rigidez de Deus contra um pecador, dentro daquela lista de provérbios, como os filhos de Arão, Nadab e Abiú foram mortos, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias foram mortos. Mas Deus foi misericordioso com Abraão, que tinha 4 esposas, 4 mulheres. Isso é poligamia. Deus não matou Abraão, ainda fez os 12 filhos das 4 serem as 12 tribos de Israel. Com Davi, Wenham escreveu o seguinte: a propiciação da ira divina é um elemento importante na oferta queimada. A restituição é a ideia-chave na oferta de reparação da transgressão, né? A purificação é o elemento principal no sacrifício de purificação do pecado. O pecado não apenas irrita a Deus e o priva do que lhe é devido, da sua glória, né? Da sua santidade, mas também torna seu santuário impuro. Um Deus santo não pode habitar em meio à impureza. A oferta de purificação purifica o local de adoração, para que Deus possa estar presente entre o seu povo. Ok. Eu quero parar por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui só. Dá para terminar aqui. Eu quero... Os versículos 15 ao 21 diz assim, lá de Levítico: os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o Senhor ungido, o sacerdote ungido, trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho e a oferta pelo pecado da coletividade. Então eu quero só explicar essa parte, que é bem fácil. Isso aqui é igual, o que ele está falando aqui é 99,99% igual à oferta anterior, a oferta pelo pecado do sacerdote. Só muda uma coisa, a única diferença que muda é que no sacerdote ele levava a sua oferta. Nessa aqui, os anciãos do povo, que eram as lideranças das tribos, é que levavam o novilho. Eles representavam o povo inteiro. Então o que eu quero dizer, irmãos, todo pecado, ele tem consequências. Tá? Todo pecado vai trazer situações embaraçosas. Alguns mais, alguns menos. E todo pecado a igreja precisa tratar, qualquer pecado. Pode deixar de... Não, esse eu não vou tratar, esse eu vou tratar. Não, a igreja precisa tratar todo pecado. Mas nós precisamos cuidar para que nós não sejamos deuses em nossos lares, em nossas igrejas, querendo ordenar qual pecado é melhor ou menor, qual pecado deve ser tratado com rigidez ou com menos rigidez. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver como que Deus trata essas coisas. Então esta é a maior diferença do ritual do sacerdote para com o povo. A purificação do pecado do sacerdote, do ritual para a purificação do pecado da comunidade, é apenas uma. Do sacerdote, ele mesmo levava o novilho para o sacrifício. Da comunidade, os anciãos da comunidade é que deveriam levar o novilho. Isso quer dizer que cada líder de cada uma das 12 tribos de Israel deveria representar a sua respectiva tribo perante o Senhor para o pagamento do pecado. Então, de modo geral, o Senhor Jesus nos representa definitivamente perante Deus, pagando nossos pecados passados, presentes e futuros. E de maneira específica, com relação a cada igreja local, o seu pastor tem uma tarefa representativa na sua igreja local perante Deus, não para perdão de pecados, jamais isso, mas para interceder e orar por ela, mantê-la unida e longe das heresias, e longe de uma vida de pecado. Eu quero terminar com a explicação que coloca a maior responsabilidade da culpa pelo pecado da comunidade, na liderança.
pois tudo parece indicar que a liderança concordava inconscientemente em algum erro e as demais pessoas do povo também concordavam porque não perceberam. Mesmo assim, todo o povo era considerado culpado perante Deus quando eles chegavam à consciência que tal decisão ou atitude era pecaminosa. A situação em vista aqui parece ser a seguinte: a liderança que representava o Israel inteiro se desencaminha, mas a falta fica oculta de toda a comunidade. Ou seja, tal culpa não é trazida à luz, à tona, durante os cultos diários de adoração lá no templo. Mas depois de algum tempo, talvez por uma profecia, ou uma visão, ou alguém que vem lá e fala com Moisés, ou por qualquer outro meio, a culpa é revelada por causa do seu pecado. Então agora é conhecido, essa culpa é conhecida e toda a comunidade começa a se sentir culpada. Então os representantes do povo, nesse caso os anciãos, que representavam as 12 tribos, deveriam levar um novilho ao sacerdote para ser sacrificado pelo pecado cometido por ignorância e que agora era conhecido. Então a conclusão: não há na igreja classes, grupos. Somos um corpo só, somos uma comunidade só. A igreja um todo é abençoada ou sofre por conta de pecados individuais. Em todas as decisões, a liderança é responsável por sempre preservar a unidade da igreja local. Mas toda a igreja precisa se esforçar em sua vida diária para que possamos viver como uma comunidade unida em Cristo e não despedaçada por causa do pecado. Amém?